Olá, meu nome é Jacinta Oliveira e darei início à apresentação do artigo Classificação Nova de Alimentos e a dubiedade do termo ultraprocessados, análise do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, que tem como coautoras Fabiana Maria da Silva e Gerla Castelo Branco Chinelati. A apresentação será redigida pelos tópicos Introdução, Metodologia, Análise Bibliométrica, Análise sobre o tema ultraprocessados, Conclusões e as referências. Bem, o processamento de alimentos ele evoluiu significativamente desde a Revolução Industrial, onde novas técnicas de manufatura e produção em massa foram implementadas e disseminadas para os segmentos industrial em geral. Sendo assim, foi possibilitado o avanço tecnológico, bem como a melhora e a segurança alimentar, uma vez que os produtos eles puderam ter uma maior vida de prateleira, bem como uma maior oferta ao mercado consumidor. Com isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira surgiu em sua última edição no ano de 2014 para introduzir uma classificação nova para os alimentos, ao qual vai agrupá-los conforme o grau de processamento e os riscos para a saúde que eles apresentam, visando assim a prevenção de doenças que são promovidas por maus hábitos alimentares. Esta classificação ela agrupa os alimentos em alguns grupos distintos, sendo eles os alimentos minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Sendo assim, o objetivo do presente artigo é justamente avaliar o impacto desta nova classificação no contexto global, a partir de uma revisão bibliométrica que avaliou documentos contidos nas plataformas Web of Science e Scopus, utilizando o termo Ultra Processed Food para filtrar a pesquisa. Com isso, foi utilizado o software VozViewer para gerar mapas de redes bibliométricas para visualizar o número de publicações, as densidades de publicações, bem como os termos que estão fortemente correlacionados à temática em estudo. Com isso, foi possível evidenciar que o ano de 2021 foi o ano que possuiu mais publicações pertinentes ao tema de alimentos ultraprocessados, que consiste justamente no período após a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi no ano de 2014, onde os artigos eles passaram a ter um maior volume de publicações acerca da temática. Como também, dentre os artigos avaliados, o Brasil e os Estados Unidos são os países que lideram as pesquisas e as citações referentes à temática em questão. Com relação às palavras-chave associadas ao estudo sobre o tema alimentos ultraprocessados, foi possível evidenciar que a palavra está fortemente associada com problemas à saúde, como, por exemplo, a obesidade. Com isso, o Guia Alimentar ele traz, por definição, de alimentos ultraprocessados, alimentos ou formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos ou sintetizadas em laboratório. No entanto, do ponto de vista industrial, o termo ultraprocessados pode ser interpretado como um processo intensificado ou uma operação unitária aplicada de forma mais severa, como o conceito de ultra alta temperatura, ou seja, uma temperatura mais severa para fazer com que esse alimento tenha sua vida de prateleira prolongada. Sendo assim, o processamento de alimentos, ou seja, a classificação dos alimentos, não deve deter-se apenas ao número de ingredientes ao qual ele é constituído, mas também aos níveis de processamento que os alimentos eles podem passar, uma vez que o leite UHT é um alimento nutritivo e que possui muitos benefícios à saúde. Sendo assim, a classificação do guia alimentar deve ser revisada para refletir com mais precisão a realidade industrial, não apenas sendo condicionada ao número de ingredientes, mas também aos processos e operações unitárias a qual os alimentos passam para mitigar os julgamentos errôneos por parte dos consumidores. Essas foram as referências e obrigada pela atenção.